Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso capítulo 13 do Evangelho de João. Bom, o tema agora é uma lição de humildade. A gente viu, que Jesus lavou os pés de seus discípulos, ele tinha tirado a sua vestimenta de cima, que é a capa, e lavou os pés e secou, os pés com a toalha. E agora, depois dele ter lavado os pés, ele tomou as vestes, ou seja, se vestiu de novo com a sua capa e voltou à mesa. Aí ele perguntou, quis saber, se eles tinham compreendido o que ele tinha feito. Então, ele disse assim: Vós me chamais, ó mestre, eu o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Então aqui não tem muito o que explicar, é tudo tranquilo. Então Jesus é o mestre e o Senhor. Aí, ora, se eu sendo o mestre, o Senhor, ora, se eu sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, ou seja, o exemplo de humildade que Jesus deu a eles, porque ele sendo o mestre e o Senhor, ele lavou o pé dele, então eles ordenou que eles deveriam lavar também os pés uns dos outros, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Mas em verdade vos digo que o servo, no caso o escravo, o empregado, no caso o servo, não é maior do que o seu senhor, nem o enviado, que é o mensageiro, maior do que aquele que o enviou. Então Jesus estava falando, se eu sou o mestre, o senhor, se eu sou o seu senhor, os servos que são vocês não são maiores do que eu, e nem se eu sou aqueles que eu vou enviar vocês, o enviado, ou seja, vocês não são maiores do que eu. Então, se eu fiz, vocês também devem fazer. Então, o argumento lógico, de Jesus falando que eles deveriam fazer isso, Então Jesus disse: Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Ou seja, se vocês sabem disso, vocês são bem-aventurados se servirem um ao outro, E terem essa humildade, cultivarem essa humildade. Bom, o que Jesus disse, Ele falou: Não falo a respeito de todos vós. Por quê? Pois eu conheço aqueles que escolhi, ou seja, aqueles que Jesus escolheu, aqueles que estão em Cristo, eles servem uns aos outros. Ele já tem essa capacidade de fazer isso, de entender que a vida, o sentido da vida é servir as outras pessoas, porque você está servindo a Deus, assim. Aí ele falou que, na verdade, antes, ele falou essas coisas para quê? Para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Isso escrito lá em Salmos 41:9, falando a profecia de que o Messias seria traído por, por aquele que seria íntimo seu, ou seja, um de seus discípulos, de quem ele dividiria o pão, levantaria o calcanhar contra ele, o trairia, Então, os escolhidos, eles servem uns aos outros, mas os perdidos, eles se importam mais com si mesmos, igual Judas Iscariotes, que em vez de servir aos outros, ele se importava mais com ele mesmo, tirava o que era da bolsa e roubava. Ele se importou mais com ele do que com o Messias, no contexto de quando eu traiu, porque ele quis ganhar o lucro em cima da traição do amigo. Então, Jesus, quando falou que o motivo das palavras dele era para que se cumprisse a profecia, e se referindo não a todos, mas porque os escolhidos servem aos outros, mas se referindo àqueles que estão perdidos. Bom, ele disse assim ainda: Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que. Aqui está cortado, mas é para que creiais que eu sou. Ou seja, ele está avisando isso com a finalidade de dizer: para que vocês saibam que eu sou Deus, vocês. Já estou avisando vocês algo que vai acontecer, entendeu? Então acreditem em mim. Então ele ainda disse: em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Nesse contexto de servir uns aos outros, ou seja, aquele que ajuda, aquele que serve aquele que serve o servo de Cristo, está recebendo a Cristo. E quem recebe a Cristo, recebe aquele que o enviou, que é Deus, porque Jesus é Deus e eles estão na mesma vontade. Bom, pessoal, então é isso.
Vamos para o próximo vídeo do nosso capítulo 13. Valeu!